Estudo filosófico, o Caibalion. Tudo na vida tem fluxo e refluxo. O princípio do ritmo encerra uma verdade inexorável no sentido de que em tudo se manifesta um movimento proporcional. Um movimento de um lugar para outro, um movimento para adiante e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré baixa e uma maré alta entre os dois polos que se manifestam nos planos físico, mental e espiritual. O princípio do ritmo se relaciona com o princípio da polaridade. O ritmo se manifesta entre dois polos. Porém, isso não significa que o pêndulo do ritmo vibra nos dois extremos, porque raramente isso acontece. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa. Manifestações que ocorrem em todos os tons e fenômenos do universo. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra no outono ao inverno e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo de sua natureza. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Marco Aurélio, que viveu no ano 44 a.C. Afastar-se da justiça é afastar-se da natureza humana. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Dr. Braulio Gabriel Guzmão, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Curitiba. Atuou como juiz auxiliar do CNJ, coordenando a implantação do processo eletrônico. Seja bem-vindo, Dr. Braulio. Obrigado, desembargador Aurélio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Espero que possamos ter uma conversa agradável e tenho certeza que será muito bom. Eu tenho certeza disso, Dr. Braulio, pelo seguinte: aqui nesse programa Direito e Justiça em Foco, nós procuramos levar ao telespectador, ao jurisdicionado, enfim, à sociedade, a verdade daquilo que está acontecendo no país. E eu não podia deixar de lado essa oportunidade que eu tenho de entrevistar Vossa Excelência, eminente culto magistrado de Curitiba, da 4ª Vara do Trabalho de Curitiba, que esteve no CNJ e determinou é um modo de dizer, mas auxiliou sobremaneira a justiça do nosso país. Porque é uma transformação do físico para uma outra parte que, afinal de contas, você vai explicar melhor. Tenho certeza disso. Daí eu fico bastante honrado pela sua presença aqui, tá bom, Dr. Braulio? Eu que agradeço o convite e também me sinto muito honrado, orgulhoso de estar aqui. Muito bem. Eu queria que você, então, apresentasse à nossa sociedade uma noção sobre o CNJ. Olha, o Conselho Nacional de Justiça, ele já está aí há pouco mais de 10 anos. Ele foi criado no momento de necessidade para o judiciário, que o judiciário precisava se renovar, precisava dar uma resposta melhor para a sociedade, e houve uma grande reforma com a chamada Emenda Constitucional 45, que criou o Conselho. E ele trabalha em duas frentes, duas pernas, vamos dizer assim. Uma como um tribunal administrativo, de controlar a atividade da magistratura, está fiscalizando a atuação correta dos tribunais, dos juízes, e uma outra perna, fundamental também, que é de planejamento do judiciário, de encontrar respostas importantes de como o judiciário deve traçar as suas políticas para o futuro, pensando sempre em como melhorar o seu serviço. O CNJ, então, tem
procurado durante todo esse tempo fazer esse trabalho nas diversas administrações que teve. Muito bem, ótimo, muito bem. Eu gostaria então de prolongar um pouquinho mais nessa sua explicação, brilhante explicação. O processo eletrônico é uma aposta para aumentar a eficiência e a celeridade da justiça? Exato. Seria nesse sentido? Porque, como eu disse anteriormente, nós saímos do físico para o eletrônico. Então, esta é a pergunta que eu faço. Essa é uma questão muito interessante. Nós vivemos hoje numa sociedade digital. Sim. Tudo à nossa volta, nós vivemos assim hoje, né? É muito difícil hoje termos um documento, qualquer coisa que não tenha sido produzido originalmente no computador. E o judiciário acabou se tornando, com o grande aumento de processos, a necessidade que as pessoas têm de buscar os seus direitos, de reivindicar aquilo que elas entendem que é devido, e o judiciário está de portas abertas, o judiciário não estava mais dando conta de receber tudo isso, se tornou um grande depositário de papel, né? E movimentar papéis. Então, ao invés de trabalhar realizando a justiça, se tornou um trabalho de estivador, magistrados e servidores, advogados, carregando papel para lá e para cá. Tem uma história aqui do Tribunal de São Paulo, de Justiça de São Paulo, já há alguns anos, em que a preocupação de construir novos prédios era com a estrutura do prédio, o peso, porque papel pesa muito. E aí, essa é uma dificuldade. Além disso, toda essa situação de tira um papel daqui, leva para lá, é um trabalho que não agrega ao processo, à solução do caso, mas que dá muito trabalho. Exige tempo, exige pessoas, exige custo, até de armazenamento de tudo isso. A solução do processo eletrônico, na verdade, é muito mais do que assim. Uma solução para isso foi o quê? Eliminar o papel, transformar num objeto digital todas aquelas informações que o senhor já atuou como magistrado, eu atuo como magistrado, aquilo que nós no dia a dia fazíamos no papel, transformar isso em digital e tirar isso do nosso espaço. Certo. Obviamente para permitir ou se buscar também nesse sentido eficiência, celeridade e melhorar o serviço público, que na verdade é isso que nós fazemos como juízes, na verdade. O objetivo é esse, né? Exatamente. A melhora do serviço público. Exatamente. A melhora do retorno ao jurisdicionado, digo, à sociedade, enfim. Exato. Esse é o retorno que o judiciário se preocupa. Muito bem. Então você entende que as inovações interferem de modo a obstruir os desafios também do Poder Judiciário ou não? Eu acho que depende da inovação e depende de como ela é feita. Sim. Né? Às vezes, essa especificamente? Essa especificamente, ela tem muito mais... o objetivo dela não é obstruir, mas sim contribuir para que o judiciário supere os seus desafios, que são muitos, e a cada tempo vivemos isso. Mas ela é muito mais uma inovação, ela é muito mais uma ferramenta para nós do que a substituição de qualquer outra coisa. Né? É uma ferramenta para nós enfrentarmos de maneira mais aparelhada os nossos desafios, eu poderia dizer assim. Você ainda, Dr. Braulio, não tem essa experiência que eu tenho no sentido de netos. Você é muito jovem para isso. Obrigado. Jovem, simpático e altamente, uma pessoa altamente interessada em produzir para o bem do judiciário. Isso é importante. E é a nossa obrigação também informar o telespectador essas coisas que acontecem no judiciário, porque a mídia forte, comum, eu digo mídia forte, já desço para o comum, ela não tem interesse em informar, não é, destas maravilhas que acontecem no judiciário. A mídia forte não informa, ela apenas critica, mas informar não. Então, o nosso programa é especialista nesta parte, informar as coisas boas que nós, dos judiciários, produzimos em louvor à sociedade. Não é? Agora, então, como eu estava dizendo, você ainda não tem a experiência que eu tenho sobre netos. Eu, por exemplo, tenho netos que pegam o celular, minha netinha que tem 11 anos, é maravilhosa. E eu tenho uma certa dificuldade, é claro, estou tentando me aprimorar. Essa ilustração
ela é significativa para perguntar a você, doutor Braulio, o seguinte: as pessoas que têm um pouco mais, as pessoas idosas, eu já digo na parte processual, Sim. Será que elas não vão ter essa mesma dificuldade para seguir os passos desta inovação? Acho que são duas questões nesse aspecto. E elas atingem não só as pessoas que estão há mais tempo na justiça, sejam advogados, Sim. magistrados, ou mesmo do Ministério Público. São duas questões. A primeira é que nós, desde a faculdade, isso acontece até hoje, o papel é muito presente. Sim. E ele é algo que, do ponto de vista cultural, nos afeta muito. Essa, para mim, é a maior dificuldade. A dificuldade cultural de fazer essa abstração. Então, eu tenho um processo, eu materializo ele num caderno, Sim. cheio de papéis e tal. E me acostumei com isso. Mesmo os alunos de uma faculdade, até hoje, de Direito, eles se acostumam muito com isso, com os livros, etc. Então, o nosso ambiente jurídico é um ambiente, de certa forma, que gosta, né, assim, do papel. Eu tenho uma filha, por exemplo, que faz letras. Eu sou mais eletrônico, digital do que ela. Ela prefere o livro em papel, eu gosto do livro digital. Né? Interessante. Mas esse aspecto cultural é bem interessante. O outro lado é a ferramenta ser fácil de ser utilizada. Eu acho que esse é o desafio, e esse foi um desafio que nesse período no Conselho Nacional de Justiça, esses últimos 2 anos, nós procuramos trabalhar, de insistir muito no que a gente pode chamar da experiência do usuário, do design. Né? Então, o senhor pode ter, o senhor menciona, eu sei que o senhor é um assíduo usuário do Facebook, né? Das redes sociais, das mídias. O senhor não tem dificuldade. Tenho certeza que não fez um curso, não se matriculou numa escola para alguém lhe ensinar a usar o Facebook, ou enviar um e-mail, ou mandar uma mensagem por um mensageiro como o WhatsApp ou o Telegram, não é verdade? Claro. Por quê? Porque ele tem um bom design, ele foi feito de uma maneira que facilita para qualquer um o seu trabalho. O senhor, quando está escrevendo, postando no Facebook, ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outro sistema, o senhor não pensa no software, o senhor pensa na mensagem, na verdade, no seu conteúdo. O problema que eu verifiquei, que constatei nos últimos anos no Brasil, é que o judiciário ficou tão empolgado em colocar o processo eletrônico que esqueceu das pessoas que o usariam, que iriam utilizá-lo. Por conta desses dois problemas, dessas questões importantes. A questão cultural, ou seja, você está tirando do meu universo, do meu quadro mental, algo com o qual eu estou lidando há décadas. Há décadas. Que eu estudei na faculdade, etc. Vocês tiraram isso de mim. Além disso, eu tenho que ficar uma semana aqui para aprender a usar um negócio difícil desse. Eu não consigo mais enxergar o processo. Então, o trabalho que nós fizemos nesse período foi justamente buscar entregar para o juiz, para o advogado, uma solução de maior facilidade de uso, que nós chamamos, o termo técnico lá, usabilidade. Né? Então, que fosse de um bom design. E esse me parece que é o grande investimento que devemos fazer, investir nas pessoas. Colocar aquele que vai utilizar como centro das decisões políticas, administrativas, como se pode dizer. Né? Então, esta é a dificuldade do processo que eu constato. Quer dizer, então, que o advogado pode ficar tranquilo, porque ele pode esperar a tranquilidade do judiciário que vai ajudá-lo a aprender a lidar com esses diferentes sistemas, é isso? Essa é uma questão bem interessante que o senhor coloca. Teve um projeto que nós começamos no CNJ, ele já está funcionando, mas ainda está numa etapa de ir agregando mais tribunais. Sim. Quem mais tem dificuldade com o processo eletrônico é o advogado, não é o magistrado, nem o servidor, embora todos nós tenhamos dificuldade, porque o juiz, ele chega lá no seu gabinete, ou o desembargador no gabinete, ou o servidor, ele vai lidar com o sistema do seu tribunal. Sim. Então, por mais que ele tenha dificuldade, que o sistema não seja tão simples, seja mais hostil, com o tempo é aquela coisa do terno mal arrumado, você vai... Mas um advogado que atua em mais de uma justiça, esse vai ter muita dificuldade. Você tem um sistema de um tribunal, um sistema de outro tribunal, de um terceiro, ele precisa contratar alguém para poder dar conta de tudo isso, porque os sistemas são diferentes. E a aposta que nós fizemos
no Conselho Nacional de Justiça nesse período, na gestão do ministro Lewandowski, foi oferecer para o advogado uma única interface, um único portal onde ele pudesse, por intermédio dessa ferramenta, de modo simples, foi construída junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados opinando, uma comissão indicada pelo Conselho Federal, para oferecer para o advogado uma única tela, uma única interface, independentemente dos sistemas, né, que nós chamamos de escritório digital. Depois podemos explicar um pouco mais. E o Tribunal de Justiça de São Paulo foi um dos que aderiu ao sistema. À medida que ele for crescendo, vai facilitando, porque a ideia é que o advogado não precise ficar fazendo um monte de cursos e aprendendo a utilizar N sistemas. Mas é sim uma dificuldade hoje, justamente porque não se pensou no passado nessa questão da experiência da pessoa, do design, para a pessoa poder bem utilizar um sistema. Vou tomar uma carona na sua resposta. Eu observei que, Braulio, você mencionou o nome de Lewandowski. E nós temos que reconhecer, apesar de muitas críticas políticas, o ministro Ricardo Lewandowski, na presidência do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, foi elogiado pelo seu trabalho estruturante em favor do judiciário. Aí então vai a minha pergunta. Quais foram estes avanços? Olha, eu posso mencionar pelo menos 3 avanços que eu considero que foram estruturantes na gestão do ministro Lewandowski. O primeiro foi a continuidade, o investimento que o CNJ vem fazendo há muito tempo no que diz respeito a incentivar as formas que se chamam hoje de alternativas de solução de conflitos, que é a conciliação, né? Se investir mais em conciliação. Sim. Então, essa foi algo que ele incentivou bastante. O segundo trabalho estruturante é relacionado ao sistema carcerário, que nós temos uma população carcerária no Brasil que é a 4ª maior do mundo. Sim. E o judiciário é muito cobrado, especialmente os juízes, né, que cuidam da chamada execução penal, do controle das penas, com relação a isso. E houve um trabalho muito grande, intenso do ministro Lewandowski em relação a este tema, e já quero associar, um deles foi a chamada audiência de custódia, que é a necessidade de qualquer pessoa presa em flagrante e tal, ser apresentada a um magistrado, e também no controle das penas, no controle da chamada execução penal. E aí foi um trabalho conjunto que fiz com um magistrado que também, como eu, foi convocado pelo ministro Lewandowski, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz Luiz Geraldo Santana Lanfredi, um magistrado fantástico. E nós trabalhamos num projeto de informatização do controle das penas, da execução penal, que está sendo implantado em todo o país de uma maneira muito interessante. Então isso traz mais segurança para o juiz, tanto no que diz respeito a por quanto tempo uma pessoa deve continuar presa, ou se ela já cumpriu o seu tempo, enfim, um maior controle nesse sentido. E a terceira ação estruturante foi nessa área da informatização do judiciário. O que estava acontecendo, ou que era comum, cada tribunal indo para um lado nas suas inovações. O ministro conseguiu, de alguma maneira, trazer todos para o mesmo plano, ou seja, todos trabalhando juntos para essa solução, independentemente do ramo de justiça, seja justiça dos estados, federal, justiça do trabalho, que é a minha justiça, ou justiça eleitoral, ou militar, buscando todos trabalhar no mesmo sentido da informatização e ouvindo muito, né? Então, foi um período de muita escuta e trabalho coletivo, também com agentes externos como a OAB e Ministério Público. Então, este tempo foi um tempo muito importante e um tempo também que nos deu todas as ferramentas, o instrumental necessário para este trabalho, né? Foi possível fazer muita coisa neste período para o judiciário. É raro uma pessoa conseguir equalizar um sistema que já é antigo, cada um faz aquilo que quer. Ele não, ele conseguiu harmonizar esta parte, né? Foi, exatamente. Que bom. Foi. Aí que está, caro telespectador. Às vezes eu sou um pouquinho crítico em relação ao meu colega, mas é um ministro, claro, Ricardo Lewandowski, mas nós temos que exaltar as qualidades desse nobre magistrado, porque alguma coisa de bom, aliás, muita coisa de bom ele fez para o Poder Judiciário e para a sociedade. Eu até fico bastante sensibilizado com as suas palavras e eu aproveitei este programa para homenagear o ministro,
Eu acho que esta é a oportunidade que nós não podemos perder. Portanto, ministro Ricardo Lewandowski, o meu elogio com a minha homenagem a Vossa Excelência. Agora eu vou chamar um pequeno intervalo para depois nós retornarmos e continuarmos com essa conversa maravilhosa. Obrigado. Você, caro telespectador, aguarde. Logo, logo retornaremos. Sérgio Moro versus advogado de Lula da Silva. A imprensa noticiou que o clima voltou a ficar tenso entre o juiz federal Sérgio Moro e os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais uma audiência das testemunhas de acusação no processo em que o petista é réu na Operação Lava Jato. Estimado Sérgio Fernando Moro, na medida em que o indivíduo se conscientiza de que sua função social é no sentido de diminuir a pressão, na medida em que avança também no sentido de colaborar para suprimir as leis, até que estas desapareçam por completo, obstruindo assim a legalidade da norma consoante os efeitos naturais em homenagem ao bom direito. Na medida em que desaparece o Estado e surge o comunismo, circunstância esta que condensa o triunfo dele em nível de ação e conduz à desguarnecida democracia. Desapiedadamente morrem também os aparelhos das instituições que exercem o controle de regras e de disciplina. Os que atuam nesta maldita conspiração, o comunismo, agem com violência e nada temem, já que seus objetivos é destruir a nação brasileira. Os complicados processos que levam a um grau que exceda a compostura e machuca a razão, às vezes faz com que o magistrado necessite contar até a taxa que a tolerância aguenta. A tática da advocacia de esquerda funciona predominantemente pelo ataque, não se prevalecendo dos comandos da defesa, de modo razoavelmente consistente, pela doutrina e jurisprudência, em defesa pela causa do autor do crime. Entretanto, o fazem pela exaltação de ofender e desqualificar a identidade física do juiz, por conseguinte, da magistratura e do Poder Judiciário. É bom lembrar o artigo 1º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil de 2015, que diz: o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. A colocação sintática exige é de exigir e representa uma ordem determinativa. Pensamento de Rui Barbosa. Se os fracos não têm a força das armas, que se armem com a força do seu direito, com a afirmação do seu direito, entregando-se por ele a todos os sacrifícios necessários para que o mundo não lhes desconheça o caráter de entidades dignas de existência na comunhão internacional. Pensem nisto. Convenientemente localizado no elegante bairro da Vila Olímpia, próximo de diversos restaurantes sofisticados e clubes badalados, o Travel in the Road favorece aos que visitam a metrópole a trabalho ou a passeio, para o lazer e bem-estar. Há piscinas, sauna e academia. Os aconchegantes apartamentos do Travel in the Road são decorados com elegância e divididos em 2 ambientes, dormitório e sala de estar, com cozinha americana, totalizando 32 metros quadrados. As acomodações incluem espaço de trabalho, sofá, ar-condicionado, TV de tela plana a cabo e acesso à internet. Todas as unidades oferecem cozinha americana, equipada com micro-ondas, cafeteira, fogão elétrico e frigobar. O Travel in the Road conta com 3 salas para pequenos e médios eventos, como reuniões, seminários, treinamentos e convenções, com capacidade para até 60 pessoas em modelo auditório. Localizado a poucos passos de casas de espetáculos e do Shopping Center Vila Olímpia, o aeroporto de Congonhas fica a 5 quilômetros do hotel
O empreendimento pode providenciar um serviço de traslado gratuito no perímetro de 5 quilômetros do hotel. Rua Gomes de Carvalho, 1005, Vila Olímpia. Reservas podem ser feitas através do nosso site www.travelin.com.br ou envie um e-mail para centraldereservas@travelin.com.br. Ou, se preferir, entre em contato com a nossa central de reservas 11 5081 8822. Bem, depois desta respiração, retornamos para continuar com esse belíssimo programa que estamos apresentando a você, caro telespectador. Então, Dr. Braulio, vamos prosseguir falando do CNJ? Vamos lá. Então, em 2013, o CNJ publicou a resolução 185, que instituiu o PJE como sistema único para todo o judiciário. Eu gostaria que você, então, explicasse, Dr. Braulio, a eficiência, suficiência e a eficácia desta resolução. Assim, essa resolução de 2003 foi na época da gestão do ministro Joaquim Barbosa, uma outra composição do Conselho também, mas que veio dentro daquilo que eu havia... Você não era dessa época, era? Não era dessa época. E essa que é interessante do sistema do PJE e da sua proposta. Ele começou em 2009, na verdade, já no final, se não me engano, da gestão do ministro Gilmar Mendes para o ministro César Peluso. Então, ele é um projeto de várias administrações e um projeto para o futuro do judiciário, né? A resolução, na verdade, veio normatizar algo que já vinha acontecendo, que era o desenvolvimento desta ferramenta para o futuro. A ideia, a proposta, a ideia, a visão do PJE é que ele seja um único sistema, uma única ferramenta, mas de tal forma flexível que possa atender os diversos ramos do judiciário, como eu mencionei, e as suas instâncias, né? Que ele possa fazer isso e de uma maneira, no sentido da eficiência, não só da sua eficiência como ferramenta, que nós já vimos mencionando, mas também para buscar solucionar uma questão econômica para a justiça e para o poder público. Informatizar custa dinheiro, embora muitas pessoas digam, vamos economizar com papel, nós vamos ter que gastar com tecnologia, né? E não tem sentido, não é razoável que cada um faça de uma maneira, que cada tribunal desenvolva da sua maneira. Então a proposta do CNJ foi oferecer uma ferramenta que pudesse ser única, ou seja, que pudesse ser desenvolvida por todos, trabalhada por todos, mas economizando nesse sentido, otimizando o gasto público, na verdade, e buscando que ela fosse evoluindo para se tornar cada vez melhor. Então, tivemos um momento de início dela numa gestão de consolidação, depois uma normativa, e nesse período, por exemplo, que eu mencionei desses 2 anos que tivemos com o ministro Lewandowski, de buscar o seu melhor design, que ela fosse mais fácil de utilização e que também pudesse ter um trabalho maior colaborativo de todos os tribunais. Então esse é o sentido. A resolução ela veio dar consistência a esse projeto, esse projeto político de política judiciária para o país, né, no segmento do judiciário. E o movimento que protagonizou esta resolução foi a conciliação, não é? A conciliação ela tomou vulto nesta resolução, ou não? Não, a conciliação ela vem num caminho paralelo. Num caminho paralelo, já há várias gestões também, em que o CNJ foi investindo nisso. Né? No que diz respeito ao uso da tecnologia para a conciliação, hoje é que está começando isso, de se buscar ferramentas tecnológicas para hoje nós temos a conciliação e a mediação também. Que o judiciário tem incentivado. Né? Muito bem. Bem, sabemos que a iniciativa gerou polêmica, e é óbvio que gerou bastante polêmica. Temos conhecimento que tribunais que já haviam avançado em seus próprios sistemas não queriam abrir mão de sua autonomia. É correto isso? É verdade. É um período natural, que é um período de mudança de paradigma ou de transição. E é também um desafio, ou seja, cada um quer valorizar aquilo que fez e é compreensível e já
alguns tribunais tinham sistemas maduros, etc. Mas o Conselho procurou e tem procurado trabalhar para administrar isso de maneira que lá na frente todos cheguem a um único fim, né? Não desvalorizando o que foi feito, procurando agregar as boas soluções, etc., mas trabalhando juntos. Quando se tem esse desafio de trabalhar juntos, é natural que eu tenha que ceder um pouco, abrir mão de alguma coisa, né, em prol de um bem maior. Né? E essa é a ideia nesta área. Claro. Todo mundo contribuir junto. O todo é maior do que a soma das partes. Né? É a essência da negociação. Eu abro mão disto e você abre mão. Isso, é por aí. Muito bem. Agora, e o escritório digital? Conte alguma coisa sobre ele. O escritório digital, a ideia, a concepção e a execução dele veio justamente nesse sentido da pergunta anterior que o senhor fez. De procurar, desde logo, fazer com que os sistemas pudessem conversar entre si, né? E que o usuário externo do serviço de justiça, especialmente o advogado, hoje no Brasil nós temos 1 milhão de advogados, né, que estão atuando no judiciário, que eles pudessem ver um único judiciário. Como o judiciário hoje se apresenta de uma forma digital, que digitalmente ele pudesse ter um único judiciário, e daí demos o nome de escritório digital, que é esta ferramenta. O senhor imagina, a comparação que nós podemos fazer é com os bancos. Sim. Cada um de nós tem lá uma conta em um determinado banco, aí vamos no caixa eletrônico do banco X, do banco Y, do banco Z, e temos lá, fazemos as nossas operações. Mas nós temos um sistema chamado Banco 24 Horas, por exemplo, que é um único caixa em que eu posso falar com diversos bancos numa única plataforma, não é mesmo? Isso. A comparação com o escritório digital é essa. É uma única interface para que a pessoa possa atuar nos tribunais diferentes, enquanto caminhamos para a unidade do sistema. Em paralelo se faz isso. Essa é Ótimo, a ideia. Muito bem. Sim, porque é até coerência, né? É coerente, porque você tem que ter um instrumento de comunicação, não é, que se adequa ao sistema. Exato. Não é isso? Exato. Muito bem. E qual é o objetivo, então, do CNJ? Tentar unificar o sistema, mas isso nós já conversamos, na verdade, porque o sistema já está unificado, ou então fazer com que os tribunais tenham o máximo possível de processo eletrônico, independentemente do sistema. Nós vivemos hoje uma fase de transição, ou seja, alguns tribunais que já têm um sistema consolidado, mas que em algum momento o ideal é que eles possam vir para o sistema, e a resolução 85 que o senhor mencionou, ela prevê essa transição, essa possibilidade, né? Mas o objetivo é que possamos ir todos para um único sistema. Esse é o objetivo fim do CNJ. Esse é o objetivo fim. É o objetivo fim. Embora tenhamos aí um tempo, vamos dizer assim, de transição nesse sentido, né? Mas a ideia é que todos, essa é a ideia do Conselho, é que todos venham para o sistema nacional. Muito bem. Então, o processo judicial eletrônico é uma política pública? Sem dúvida. Acima de tudo, uma política pública. Muito bem. Essa é a linha. Muito bem. A ideia de que o judiciário possa oferecer seus serviços eliminando o uso do papel e via internet também é uma política pública? Ela se consolida dessa maneira. Porque a internet, ela é poderosa, né? Ou não? Ela é poderosa, mas nós temos muitos desafios. A ideia é essa, mas é um desafio muito grande, porque o país ele é muito heterogêneo nessa área de internet. Nós temos regiões do país em que a internet é mais difícil do que em outras. O acesso à internet. Né? O acesso à internet. Mas aí é preciso ter um equilíbrio e ao mesmo tempo ser o fomentador. Né? Então, à medida que o judiciário vai levando o processo eletrônico para algumas regiões, também a internet acaba tendo que seguir esse caminho. Nós temos regiões, como a região amazônica, por exemplo, que é muito difícil, é preciso do satélite para poder ter acesso à internet, ou regiões do interior do país com alguma dificuldade. Mas este é o objetivo do judiciário. E com isso, com o acesso à internet, você também amplia o acesso. Claro. Abre no sentido do tempo e do próprio espaço. Enquanto nós estamos conversando aqui, a minha mente deu uma
viajada. Deu uma viajada e voltei lá atrás, na época de Camões, e me lembrei dele quando ele apresenta um soneto maravilhoso da mudança. Ele diz que a mudança é necessária. Ele diz que mas a mudança tem os seus percalços, porque ela só pode ser de uma forma bastante viável se for séria. A seriedade é o ponto básico da mudança, né? Então isso me deu um entusiasmo, meu caro e querido amigo hoje, Dr. Braulio, que entendo que é uma realidade. Bem, vamos então prosseguir. Dr. Braulio, a vida nos traz assim certos dissabores e certos momentos de vivacidade, de prazeres. Então, hoje é um dia prazeroso para nós, porque estamos recebendo o senhor aqui. O processo judicial eletrônico, então, o senhor já falou que é uma política pública, e nós queremos dizer agora o seguinte: quantos tribunais há no Brasil? Temos 90 tribunais. Aliás, estou perguntando para o senhor, quantos tribunais há no Brasil? Vamos lá. Temos 90 tribunais no país. 90 tribunais. E todos eles estão coesos dessa ideia? Todos eles estão trabalhando para isso, tem projetos. Alguns mais avançados, outros menos, mas o judiciário hoje, ele não... O judiciário, eu posso dizer para o senhor, nem até que estão trabalhando. O judiciário hoje não consegue, ele não trabalha sem tecnologia. Sem tecnologia não trabalha? Não vai. Não consegue. Hoje a tecnologia é fundamental para o serviço público de justiça. Muito bem. Quer dizer, então, que não é de hoje que o CNJ vem trabalhando em várias frentes relacionadas a esse tema da tecnologia? Desde que o CNJ foi criado, ele tem alguma ação nessa área. Logo no início, os tribunais, e agora tivemos a semana passada o Encontro Nacional do Judiciário, todo ano o CNJ promove um encontro nacional com todos os tribunais brasileiros. Sim. E estabelece as metas, os objetivos para o ano. Desde o primeiro encontro, sempre tem uma meta ou várias metas relacionadas a esse tema. Sim. De agregar a tecnologia para o serviço de justiça. Muito bem. Dr. Braulio, quer dizer que o senhor, então, foi guindado à coordenadoria do júris? Pois é. Antes que o senhor fale, eu quero municiar aqui o telespectador. O júris é uma criação nossa. Minha, do grande jornalista Jorge Serrão. Às vezes ele vem aqui no programa, às vezes ele vem por esponte própria, mas às vezes eu vou buscá-lo pelo cangote para vir aqui, porque ele é uma das pessoas que eu tenho confiança porque você tem que ter confiança no jornalismo quando ele se apresenta bom. Agora, aquele jornalismo que nós chamamos de marrom, não é? Ele não serve para nós. Mas esse jornalismo do Jorge Serrão, ele é bom. Então, em conversa com ele, nós idealizamos os júris. Eu gostaria, então, já que o nosso querido juiz Braulio foi guindado à coordenadoria, eu gostaria que ele, então, falasse a respeito. Esse é um desafio. Primeiro, fiquei honrado com o convite e agradeço, né? A ideia do júris me cativou, né? de se ter uma plataforma, um espaço em que os operadores do direito, os magistrados, e, enfim, membros do Ministério Público possam falar com a sociedade, né? Tem um sociólogo português, Boaventura de Souza Santos, que conta um dos seus textos sobre o judiciário, que no passado, bem no passado, em que os juízes viajavam pelas cidades para os julgamentos, então era um acontecimento naquela cidade, a reunião, né, ou um pronunciamento de um tribunal. E era um momento em que as pessoas entendiam como a justiça funcionava e era acessível à justiça. Hoje, aí ele explica que hoje é mais difícil, né? Nós, por conta do trabalho e desse volume que temos e de um pouco do como a linguagem jurídica andou, né? As pessoas não entendem muito o nosso trabalho. E ter um espaço para voltar a esse momento de explicar, de mostrar como se faz, como um juiz pensa,
qual é a visão que ele tem do mundo, e é fantástico. E isso é o que me cativou, vamos dizer assim, e que me incentivou para esse trabalho, um espaço em que possamos falar um pouco sobre o nosso trabalho e as nossas posições, Sim, que hoje é tão difícil. Então quer dizer que há necessidade de se criar uma instituição para incentivar o profissional de direito e abordar mais conhecimento, uma vez que poderá distribuir mais energia e inovar meios de dominar os efeitos dessa propriedade. É isso, doutor? Mais ou menos isso? Temos um espaço plural. Sim. E que possa ser, que o entendimento, a compreensão do mundo, a visão de mundo possa ser publicada sem filtros. Muito bem, doutor Braulio, eu fico encantado com isso e me sinto mais seguro, porque o Júris estará sob a direção de um eminente magistrado, de um homem culto, de um homem que usa sua intelectualidade para as boas causas, além daquelas que usa normalmente em sua jurisdição, né? E isso é muito importante para nós, porque há que se dar uma conotação séria ao Poder Judiciário. E eu sempre digo aqui nesse programa, a magistratura é séria. A magistratura é séria. E nós temos que mostrar essa seriedade à sociedade. É evidente que há certas mazelas, mas são tão mínimas que elas não molestam, não é, a excelsitude da magistratura. Portanto, eu fico muito contente, doutor Lauro, e lhe dou os parabéns publicamente pela sua coordenação. Obrigado. Okay? Muito bem. Agradeço. Bem, doutor Braulio, lamentavelmente eu estou terminando o programa, mas antes eu queria oferecer um mimo para o senhor, que está aqui para o senhor guardar de lembrança. E também um livro que eu traduzi do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, editado pela Quartier Latin. Aqui passo as suas mãos. Obrigado. Obrigado pelos presentes. Muito bem. Bem, doutor Braulio, eu peço então a gentileza que o senhor ofereça as suas considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer o convite de estar aqui, foi um momento muito agradável e é sempre uma oportunidade de poder falar um pouco, né, do trabalho do judiciário brasileiro, e esse espaço que o senhor oferece é fantástico, mostrar um pouco do trabalho que foi feito e do trabalho e do desafio que o judiciário tem pela frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua atenção. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do filósofo Blaise Pascal. A justiça e verdade são duas pontas tão finas que os nossos instrumentos são demasiadamente obtusos para nelas tocar com exatidão. Quando chegam a aproximar-se, destroem a ponta e se apoiam em toda a volta, mais sobre o falso do que sobre o verdadeiro. Quero agradecer mais uma vez a presença do eminente e culto magistrado, Dr. Braulio Gabriel Guzmão, que apresentou para nosso conhecimento dados sobre a contribuição da tecnologia para a promoção da justiça com a agilidade e transparência do Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.